Eu gostaria de falar que eu acho que o termo inteligência artificial que está sendo adotado ultimamente, ele é bem perigoso, eu acho. É muito legal, eu uso, tá? Minha empresa faz inteligência artificial, mas eu acho perigoso porque, como é uma coisa muito antiga, e antigamente as pessoas não se preocupavam em chamar de inteligência artificial, foram criando caminhos diferentes para cada tipo. Então, a visão artificial, o reconhecimento de padrões, já são usados há muitos anos. Então, a indústria usa para seleção de não conformidade em peças, para identificação facial, para avaliação de risco em alguns cenários, até em piscinas. Um algoritmo meu foi usado para supervisão de piscinas na Disney, aquele afogamento, para possibilidade de afogados. Então, são coisas especializadas. E aí, de repente, você tem um ambiente que fala inteligência artificial vai resolver tudo. A gente tem uma inteligência artificial que vai avaliar todos os dados de investimentos, etc., e encontrar o mais provável de ter maior rendimento, de ter menor risco. São critérios diferentes que você está disposto a correr. Então, se você disser genérico, vamos que isso, aquele tem um risco alto, mas tinha uma boa probabilidade de ganhos, então você não sabe exatamente o que as pessoas estão podendo. Por exemplo, o ChatGPT, e aí, pena que o César Taurion não está aqui conosco, ele tem publicado com frequência como que esses algoritmos de AI generativos têm errado sistematicamente. Erros muito graves. Então, eu estava lá no palco das artes, e nesse palco, você pensa, poxa, erro não existe, você é artista. Se errou, é ficção. Você pode criar, você é o dono daquela obra, você cria, você gera, e como ele escreve bem, como ele apresenta bem um tema, como ele discursa sobre um assunto maravilhosamente. Mas ele erra, e erra em coisas que não podia errar, erra em assuntos que são conhecidos. Então, quando a gente até usa o ChatGPT-4 em algumas ferramentas, com algumas opções, você vê as referências, onde que ele tirou aquilo. Mas outras você não vê a referência de onde ele tirou e, às vezes, está errado. Ele erra. Teve caso dele errar uma conta, dizendo que o número primo não era primo. Aí ele corrige depois. Toda semana eu entro num desses e faço algumas perguntas mais sutis, mas que são fáceis de verificar através do Google, e erra. Toda semana eu entro para avaliar. Tem um diálogo, entre aspas, que eu tive com o Bard, da Google, que foi patético, porque você imagina alguém lá falando, desculpa, por que um chat, de inteligência artificial fala desculpa 2 vezes em seguida. Ele está tentando demonstrar o desespero dele de não saber uma informação. E era verdade, ele não sabia. E eu acredito que está piorando, Eu chamo até isso de um processo de entropia algorítmica que a gente está vivendo, porque conforme você vai aumentando a base de dados e ele vai aumentando a base de dados com informação ruim que é gerada por ele mesmo, aquela base de dados vai crescendo com um erro exponencial. Por exemplo, o efeito especial, a geração de coisas artificiais, o Parque de Dinossauros, de quantos anos aquilo? Aquilo foi perfeito. Aquilo foi uma inteligência artificial na época, não se chamava assim, mas era. A tomografia é um tipo de inteligência artificial, porque ela usa dados periféricos, porque você não corta para ver o que tem lá dentro, e, a partir daí, os algoritmos para prever com a máxima probabilidade o que você tem lá dentro, se você tem os seus órgãos e, eventualmente, algum achado que não deveria, alguma doença. Então, isso é inteligência artificial validado tecnicamente. Então, a inteligência artificial é boa? Depende do algoritmo, depende dos dados que você admite que entrem nessa conta. Se você falar, eu vou analisar meu conjunto de investimento, você começar a botar dados do mundo inteiro, aquilo vai diluir e você não vai tomar uma boa decisão nos investimentos do Brasil. Porque aquilo não está bem fundamentado. Então, você tem que saber escolher os dados que você vai usar para colocar. E ferramentas como essas, elas não estão sabendo lidar com isso. Eu vejo o Bard, ninguém fala dele, mas eu acho estranho, porque ele é do Google. E o Google é a nossa inteligência artificial há muitos anos, é onde você tira suas dúvidas. Então, é a fonte de informação do mundo, do planeta, é a Google. Se a gente falou que a inteligência artificial mudou por causa do dado, é lá onde estão os dados. Então, lá onde não podia errar. E erra muito,
muito gravemente, né? Então, a gente tem que ter cautela na forma como a gente vai encarar a inteligência artificial. É um mundo maravilhoso, eu uso, né? Como não, né? Até porque tem perguntas que você não sabe fazer, então você estabelece lá e ele vai respondendo para você de forma mais simpática, você consegue conduzir a pergunta até chegar à resposta que você quer, mas tem sempre que verificar quando você quer uma resposta real. E quando você é artista, eu acho que é o melhor dos mundos, porque realmente ele faz bonito, né? Eu concordo 100%. O AI ainda não está no nível, ainda comete muitos erros, ele alucina também, a depender da quantidade de dados que tem ali. E a gente vai precisar de dados de qualidade, né? Garbage in, garbage out. Então, a gente precisa estar ciente. E agora a responsabilidade cai para o nosso lado também, de analisar esses dados e para ter melhores resultados ali. Mas, como a Lenda falou também, como isso é exponencial, a gente vai ver o AI cada vez melhor em analisar esses exames médicos e calcular a probabilidade de câncer, por mais que ele não seja ainda, ele está em níveis humanos, mas daqui a 5 anos, 10 anos, a gente não tem nem condição de prever mais. A gente conseguia antigamente prever o próximo ano, agora está cada vez mais difícil nesse mundo exponencial, em que muda com uma velocidade tão grande, né? Então, cabe a gente a conseguir se adaptar e aprender, criar organizações que aprendem e ter o AI sempre. E essa caixa preta não pode existir, porque senão a gente vai se perder, a gente não vai saber por que ele tomou aquela decisão, a gente vai precisar que seja realmente transparente. Mas o AI tem a vantagem de que, por exemplo, um carro autônomo, ele consegue simular e aprender, e uma vez que ele aprende algo, ele consegue transmitir para todos os outros carros autônomos que estão andando, circulando na rua. Então, é algo que nós humanos, acho que o risco de um humano dirigindo vai ser muito maior do que um AI dirigindo logo em breve, porque o AI vai cometer muito menos erros, né? Ele não se distrai. Uma malha de trem, a malha de trem é automática há muitos anos, né? Então a gente tem que usar o AI para o que ele faz de melhor, e os humanos vão focar nas coisas que a gente faz de melhor, né? E tentar encontrar esse equilíbrio, essa combinação que vai ser o ideal para solucionar os problemas. Né? Hoje você pensa que um Excel é uma coisa banal, qualquer um sabe, mas e foi revolucionário. Qualquer tecnologia ou ferramenta pode ser utilizada para causar impacto positivo ou negativo. A gente vai ver muito deepfake na próxima eleição, a gente vai ver muito... e aí vai exigir da gente essa análise crítica e vai exigir autenticação, seja de watermark ou seja com blockchain, para que um Bolsonaro, um Lula, um Trump, vão sair vídeos deles que podem surgir ainda mais conflitos e vai ser espalhado pelas redes sociais. Então, a gente tem que entender quais são esses riscos e utilizar o AI a nosso favor, né? E tentar aprender com ele. Muito bom, muito bom. A gente está cobrindo aqui, parece que a gente está cobrindo os 3 grandes riscos e oportunidades da AI, né? O primeiro risco que a gente falou aqui é exatamente essa parte de propagação de erro. O segundo risco talvez até uma oportunidade, risco-oportunidade, que é a substituição de humanos, grande parte da humanidade, que na verdade não é nem a substituição de humano por AI, substituição sim de humanos por humanos com AI, porque como a gente vai aumentar a eficiência exponencialmente, realmente muita gente que não sabe usar AI ou que não vai ser necessária, porque como vai ter uma produtividade tão maior, a gente não tem, e eu acho que isso até é uma oportunidade para a gente repensar o sistema, repensar a forma como a gente trabalha, né? Será que a gente precisa trabalhar 5 dias por semana se a gente tem uma eficiência tão grande? Será que todo mundo precisa trabalhar realmente, né? É uma oportunidade para a gente repensar o modelo de organização da nossa sociedade.